Paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos e amigos do canal NSC. Aqui quem vos fala é seu irmão Cristo Newton Santana. Nessa tarde quero trazer aqui uma palavra da parte de Deus para o nosso coração, que se encontra no livro de 2 Crônica, capítulo de número 20. Vamos ler aqui o versículo 1, 2 e 3, para que nós façamos uma breve meditação na palavra do Senhor. A palavra de Deus nos diz assim, 2 Crônica, capítulo 20, versículo 1. E sucedeu que, depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com ele alguns outros dos amonitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão da além do mar da Síria, e eis que já estão em Hazazon Tamar, que é Engedi. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor e apregoou jejum em toda a Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscar o Senhor. Está aqui a importância de nós estarmos buscando a presença do Senhor. A importância de nós estarmos na presença do Senhor. Observa que este homem, rei de Israel, Josafá, era um homem que tinha intimidade com Deus, era um homem que tinha a presença de Deus na sua vida. E a Bíblia nos disse que aqui 3 grandes exércitos se reuniram para lutar contra Israel. E a Bíblia vai nos relatar que Deus é um Deus que não abandona o seu povo. Deus sempre está presente com aqueles que faz a sua vontade. E a Bíblia nos diz que esse homem chamado Josafá era um homem temente a Deus, um homem que buscava o Senhor. E a Bíblia nos diz que vieram algumas pessoas para avisar Josafá que havia ali 3 grandes exércitos, uma grande multidão que viria para lutar contra Israel. É isso, irmão, que me chama a atenção, é quando nós temos intimidade com Deus, quando nós estamos na presença de Deus, quando nós estamos fazendo a vontade de Deus. Pode ficar tranquilo, porque o inimigo ele pode armar a cilada, ele pode armar as suas emboscadas contra a tua vida, mas saiba de uma coisa, que o Deus que te chamou, o Deus de Israel, ele não vai deixar você perecer. Ele sempre vai levantar meios para usar alguém para falar com você, para avisar, para que você não venha ser pego de surpresa. A Bíblia nos disse lá no livro do profeta Daniel, capítulo de número 2, versículo de número 22. Olha o que a Bíblia disse, profeta Daniel, diz: ele revela o profundo e o escondido. Ele conhece o que está em treva e nele mora a luz. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus de Josafá. E a Bíblia nos disse que algumas pessoas vieram e avisaram Josafá. Então a Bíblia vai nos revelar também lá no livro de Amós, capítulo de número 3, verso de número 7, Deus dizendo para o profeta Amós: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos e profetas. Então Deus não vai permitir que o teu adversário, o teu inimigo venha armar cilada contra a tua vida, sem que você fique sabendo.
Por isso que é importante nós estarmos na presença do Senhor, buscando a Deus, falando com Deus, e o Espírito Santo de Deus que nos revela o profundo e o escondido. A Bíblia também vai nos revelar, lá no livro do profeta Isaías, capítulo de número 41, versículo de número 8, a Bíblia nos revela, dizendo assim: mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem escolhi, semente de Abraão, meu amigo. Então Deus está falando aqui com Jacó, semente de Abraão, que Deus tinha escolhido Jacó, que Jacó tinha uma aliança com Deus, aliança que Deus fez com Abraão, com Isaque e com Jacó. E Deus chama aqui Abraão de amigo. Bom é ser amigo de Deus. Ser amigo de Deus quer dizer que você está protegido, você está brindado, você está com a vitória certa. Em qualquer peleja, em qualquer situação, você tem um amigo para você socorrer, pedir ajuda, e a Bíblia disse que ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, ele é o nosso socorro bem presente no momento de angústia. E a Bíblia vai nos dizer em Gênesis capítulo de número 18, versículo 17, Deus dizendo para Abraão, quando Ló estava ali em Sodoma e Gomorra, Deus já não suportava mais o pecado de Sodoma, já tinha subido a narina do Senhor, e Deus determinou que ia destruir Sodoma e Gomorra. Mas como Abraão era amigo de Deus e Ló era sobrinho de Abraão, Deus não poderia destruir a Sodoma e Gomorra antes dele avisar o seu amigo Abraão, para cumprir o que ele diz em Amós 3,7, certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma antes de ter revelado o seu segredo aos seus servos e profetas. E a Bíblia nos disse lá em Gênesis 18, verso 17, diz o Senhor: ocultarei eu a Abraão o que eu faço? De modo nenhum. Deus é o Deus que revela o profundo e o escondido. Então Deus destruiu Sodoma e Gomorra, mas antes ele avisou Abraão. E o anjo do Senhor foi até Sodoma e Gomorra, tirou ali a família de Ló. Somente a mulher de Ló, que desobedeceu a voz do anjo, ela se transformou em uma estátua de sal, porque desobedeceu a palavra do Senhor. Mas você, meu amado amigo, irmão, ouvinte da palavra de Deus, que serve ao Senhor, que teme ao Deus de Israel, que obedece a sua palavra, fique tranquilo. Ainda que o vento tenha sido contrário na tua vida, ainda que o inimigo tenha arrumado emboscada para te destruir, saiba de uma coisa, que há um Deus no céu, contemplando tudo. Os olhos do Senhor contemplam todos os moradores da face da terra. Provérbio 15, verso 3, diz que ele contempla tanto os bons como os maus. Deus não deixará que praga alguma, que nenhum inimigo venha destruir a sua vida. Está escrito no Salmo 91, verso 7, que 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Deuteronômio, capítulo de número 28, verso 7, Deus disse: por um caminho os teus inimigos ele entregará a ti ferido, mas por 7 caminhos ele fugirá de vós, porque Deus é que pelejará pela tua vida. E a Bíblia também vai nos revelar no Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, escrito por João, capítulo de número 15, versículo também de número 15, o Senhor Jesus dizendo para os seus discípulos, dizendo esta palavra: já vos não chamarei de servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado de amigo.
porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Então Jesus, ele reúne os seus discípulos e disse para ele, não vou chamar vocês de servo, porque servo não conta segredo. Seu senhor não conta segredo para seu servo. Mas eu vou chamar vocês de amigo, porque amigo ele conta segredo. E tudo quanto meu Pai tem me revelado a mim, eu vou revelar a vocês. Então esse, irmão, é o motivo, é a alegria de nós termos o nosso Deus como amigo. Ter Deus como Senhor e Salvador da nossa alma. O salmista no Salmo 23 disse, Ele é o meu pastor e nada me faltará. Vamos também observar em 2 Reis, capítulo de número 6, versículo 11 e 12 a seguir, a Bíblia nos relata que o rei da Síria, ele estava armando uma cilada contra Israel. E a Bíblia nos disse que o rei da Síria se reunia com seus exércitos, planejava um local para atacar Israel. E a Bíblia nos disse que Deus o revelava ao profeta Eliseu, porque o profeta Eliseu andava fazendo a vontade do Senhor, andava nos caminhos do Senhor. E a Bíblia nos disse que foi por diversas vezes que o rei da Síria reuniu, montou a enroscada contra Israel, e aí sucedia que Israel passava por outro local. E aí chegou o momento do rei da Síria se turbar o seu coração, se incomodou e reuniu os seus exércitos. E a Bíblia nos diz que ele chamou seu servo e lhe disse, não me fareis saber quem de nós é pelo rei de Israel. Ele começou a desconfiar, achando que algum soldado do seu exército estava traindo ele, estava indo até o rei de Israel e comunicava. Aí se levanta um servo daquele exército do rei da Síria e disse para o rei da Síria, não o rei, meu senhor, mas é o profeta Eliseu que está em Israel. Ele faz saber ao rei de Israel as palavras que tu fala na tua cama de dormir. Olha o Deus que nós servimos. Tudo que o rei da Síria combinava com o exército, Deus revelava para Eliseu, Eliseu falava com o rei de Israel enviava soldado, espia, e sucedia conforme a palavra do Senhor. Então, meu querido, servir ao Senhor é ter proteção do céu, é ter proteção de um Deus que contempla todos os moradores, é ter proteção de um Deus poderoso, soberano. Então, por isso, a Bíblia disse que Josafá temeu a Deus, temeu aquela grande multidão, mas Deus, através daqueles homens, avisou a Josafá que viria essa grande multidão. E a Bíblia nos disse que Josafá agora reúne todos as crianças, mulheres, homens, anciões de Israel e começa agora a buscar a Deus, a jejuar e a orar a Deus, porque eles não tinham condições de enfrentar aquela grande multidão. Aí no capítulo 20, verso de número 10, a Bíblia disse as palavras do rei Josafá, ele dizendo a Deus, agora, pois, eis que os filhos de Amon e os de Moabe e das montanhas de Seir, pelas quais não permitiu que passasse Israel quando vinha da terra do Egito, mas eles se desviaram e não o destruíram. Eis que não dão o pago, vindo para lançar-nos fora da herança que nos fizeste herdar. Então Josafá está aqui dizendo a Deus, esse povo são aquele povo que o Senhor não permitiu que nós destruíssemos, que o povo, quando saiu do Egito, passasse por ali e destruísse,
porque esse povo, esses moabitas, eles são da família de Ló, e Deus assim o preservou. Mas Josafá estava dizendo aqui, esse povo agora está trazendo uma consequência para nós, ao pago que ele está trazendo para nós. Ele quer nos lançar fora da terra, da herança que o Senhor nos fez herdar. Aí no verso 2, nós vamos ver aqui que Josafá, ele se humilha perante Deus. Ele se coloca na presença de Deus com humildade para dizer a Deus que ele não tinha condições, que ele não podia enfrentar com a nação de Israel aquela grande multidão, mas que os seus olhos do povo de Israel estaria perante o Deus do céu. Olha o que diz Josafá: ó Deus nosso, porventura não julgará, porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós. E nós não sabemos nós o que faremos, porém os nossos olhos estão perante ti. Aqui está, irmão, o segredo da nossa vitória. Aqui está o segredo da vitória do homem e da mulher de Deus. É colocar sua confiança em Deus. Hoje, infelizmente, nós estamos vendo muitas pessoas achando que pode, achando que faz, e esquecendo de buscar a presença de Deus, esquecendo de clamar o Deus Todo-Poderoso. E muitas vezes Deus permite para ver até onde nós vamos, até onde nós suportamos. Mas o rei Josafá, ele tinha confiança no Deus que ele servia. Ele sabia que aqueles 3 exércitos, aquela grande multidão que viria contra Israel, eles não teriam condições de lutar. Mas ele, perante a Deus, ele se humilha, ele se coloca na dependência de Deus e diz a Deus: nós não podemos, nós não temos condições, mas uma coisa nós vamos fazer: os nossos olhos estão perante a ti. E a palavra de Deus nos diz no Salmo 46 que Deus é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso socorro bem presente no momento de angústia. Então, meu querido, se você está passando por situações de diversidade, as situações têm chegado até a tua casa, a tua família, saiba de uma coisa, que há um Deus no céu, há um Deus que não dorme e nem cochila, é um Deus que está presente todos os momentos. Clama a Ele, busca a sua presença, invoca o nome do Senhor, porque Deus entrará nesta causa e Deus fará com que o nome dele seja glorificado na tua vida. Foi assim que ele fez com a nação de Israel, na vida de Josafá. Após Josafá fazer esta oração, a palavra de Deus nos disse no verso de número 13: e todo Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças, suas mulheres e seus filhos. Então todos se humilharam, todos se uniram, todos se colocaram em um só propósito, obedeceu a voz do líder Josafá e começaram a buscar o Senhor. É o que está faltando nos dias de hoje. Se todos nós unirmos, se todos nós buscarmos a presença do Senhor, não há barreira, não há enfermidade, não há inferno que prevalece diante da igreja do Senhor. Jesus, ele já relatou isso aos seus discípulos, dizendo: a minha igreja, a porta do inferno não prevalecerá contra ela. É a igreja de Jesus, não é a igreja A, B e C, é a igreja de Jesus, que somos nós. Se nós buscarmos a presença do Senhor, se nós invocarmos o nome de Jesus, se nós continuarmos servindo o Senhor com alegria e determinação, Deus fará maravilha. E a Bíblia nos disse agora no verso de número 14: e então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jeaziel, filho de Zacarias, filho de Benaía, filho de Jael, filho de Matanias,
levita dos filhos de Asaf. E Jezael disse: dai ouvido todo o Judá e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá. Assim o Senhor vos diz: não temais, nem vos assustei, por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Então, após Josafá reconhecer que não tinha condições de lutar, mas que os seus olhos estavam perante a Deus, e todo o povo entendeu isso, começou a buscar o Senhor, Deus levanta o profeta, e o Espírito Santo de Deus ele revela, dizendo para Josafá e todos os moradores: não temas, não vos assustei, porque por causa dessa grande multidão, porque esta peleja não é vossa, essa peleja é de Deus. Deus vai pelejar pela tua causa, Deus vai pelejar pela tua vida. Não se preocupe, começa a buscar o Senhor, confia no Senhor, invoca o nome do Senhor Jesus, porque Deus entrará com providência. E a resposta de Deus não foi para o mês que vem, para o ano que vem, não, foi para o dia seguinte. Verso 16, a Bíblia disse: amanhã descerei contra ele, eis que soube pela ladeira de Zi, e os acharei no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Então Deus disse para Josafá e para aquele povo: amanhã vocês vão descer a ladeira, vocês vão de encontro com ele no vale. Chega lá, vocês não vão fazer nada, vocês só simplesmente vai ficar de pé. Verso 17, diz assim: porque nesta peleja não tereis que pelejar, parais e estai de pé, e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá, Jerusalém. Não temais, nem vos assustei, amanhã sairei ao encontro, porque o Senhor será convosco. Então Deus manda Josafá e toda Judá descer a ladeira, ir de encontro com o vale, mas ficar de pé, porque Deus pelejaria a favor deles e ele ia ver a grande salvação. Verso de número 18. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor e o adorou o Senhor. Aqui está o segredo: humilhar e adorar a Deus, reconhecer no Deus que você serve. Se você adorar, se você buscar a presença de Deus e confiar no Senhor, você pode já cantar o hino da vitória, porque Deus pelejará ao teu favor. Capítulo 20, verso de número 20, diz assim a palavra do Senhor: e pela manhã cedo se levantarei, e sairei ao deserto de Teocá. E saindo ele, pôs-se em pé Josafá e disse: ouve-me, ó Judá e vós moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguro, e crede nos seus profetas e prosperarei. Então Deus dizendo para Josafá e seu povo: crede em Deus, crede também nos profetas, aquilo que os homens e mulheres de Deus têm pregado, aquilo que a palavra de Deus tem sido ministrada para o teu coração, crede, porque Deus fará. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Deus falou que Ele vai te dar livramento, Ele é fiel para cumprir com a sua palavra. Então o que Deus está dizendo? Crede em Deus, crede também nos seus profetas. Ainda há homens e mulheres de Deus. Nós sabemos que há muitos enganadores, muitos falsos profetas, muitos homens que são mercenários, mas também há os remanescentes, homens, mulheres de Deus que preguem a palavra da verdade, que é boca de Deus no meio deste mundo corrompido, nesse mundo de pecado. Ainda há homens de Deus pregando a palavra de Deus. Crede nisto. É o que o Senhor está dizendo aqui nesta noite para você. Crede em Deus e crede também nos profetas do Senhor. Mas é necessário cumprir o que está lá em 2 Crônicas 7,14, que diz assim:
Deus dizendo a Salomão: se o meu povo que chama pelo meu nome se orar, se humilhar, se converter dos seus maus caminhos e buscar minha face, eu, Deus, ouvirei do céu, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. E os meus olhos, meus ouvidos estarão atentos à oração feita neste lugar. Então, se humilha na presença de Deus, busque a presença de Deus, reconheça Deus como teu Senhor e Salvador da tua vida, da tua alma, e Deus vai pelejar ao teu favor. Capítulo de número 20, verso 22, olha o que Deus disse a Josafá: e ao tempo em que começaram com júbilo e o louvor, o Senhor pôs emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe e os das montanhas de Seir, que vieram contra Josafá e foram desabaratados. Então, quando Josafá se reuniu, os músicos, e começaram a louvar a Deus, começaram a buscar a presença de Deus, a Bíblia diz que Deus colocou emboscada. Deus começou a trabalhar a favor de Josafá e de Judá. Interessante que eles não louvaram o hino com muita estrofe, não, apenas uma estrofe. Quando eles começaram a louvar a Deus, e a palavra de Deus nos diz que Deus colocou emboscada, Deus começou a trabalhar, Deus começou a agir a favor de Judá, de Israel. A palavra de Deus nos disse que ele disse ali no verso de número 23, porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores da montanha de Seir para o destruir e exterminar, e acabando ele com os moradores de Seir, ajudaram uns aos outros e destruiu-se. Então chegou Judá, o atalaia do deserto, e olharam para as multidões, eis que era corpo morto que jazia em terra, e nenhum escapou. E